Bom, a partir do dia 1º de agosto, os Estados Unidos vão aplicar uma tarifa extra de 50% sobre produtos brasileiros que pode afetar diretamente a economia de Santa Catarina. Setores como carnes, móveis, têxteis estão entre os mais expostos a esta medida. Para analisar estes impactos e até de certa forma, em sua fala aqui no Jornal da Manhã, orientar como é que a gente pode receber e viver esse momento que acaba assustando um pouco, o advogado tributarista Dr. Henrique Franceschetto explica para a gente como é que essa nova taxação pode atingir as exportações catarinenses. Bom dia, doutor Franceschetto, bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan News. Isso vai dar uma impactada, vai dar uma embolada no meio de campo em alguns setores aqui no estado, não vai não? Bom dia. Com certeza, Marcelo. Bom dia. Primeiramente, agradecer mais uma vez. É um prazer estar aqui conversando com você nessa manhã. Mas sim, com certeza é uma medida bastante preocupante, especialmente para Santa Catarina, porque no nosso caso, os Estados Unidos são o país com o qual o nosso estado mantém a maior parte das suas relações comerciais. São o principal país em termos de relações comerciais internacionais de Santa Catarina. Apesar de serem o segundo maior parceiro do Brasil, ele é o principal parceiro do nosso estado. Então, o que a gente pode esperar assim a curtíssimo prazo, nesse momento, e hoje, conversas estão previstas para serem realizadas sobre essa matéria, é justamente esse cancelamento até de alguns pedidos feitos por esses clientes norte-americanos, cancelamento de contratos e uma reorganização dessa distribuição dessas mercadorias, A carne suína, por exemplo, está entre os setores mais atingidos. Isso certamente significa prejuízo para os produtores locais. Dr. Franceschetto, a Fiesc recentemente mencionou o risco de cortes de produção e até perda de competitividade. Ou seja, essa forçação de barra de Donald Trump, aplicando esse 50% nessa taxação aí, vai certamente mexer também com esse movimento da indústria, não só o movimento da venda propriamente falando. Com certeza, Marcelo, porque a gente tem alguns nichos, por exemplo, a questão da proteína de carnes, a suína, bovina, farinhas, carnes que são exportadas para a ração e para a indústria norte-americana como um todo. O principal exportador dessa carne para os Estados Unidos é o Brasil. Hoje os Estados Unidos compram muita carne da Austrália para consumo humano, para uso em restaurantes, para o consumidor final, mas a carne que vai para a indústria norte-americana ela é a carne brasileira, a proteína brasileira, seja suína, bovina, enfim. Então, você tem aí uma perspectiva de que se esse grande comprador, ele de fato passar a taxar com 50% essa carne, a nossa carne se torna muito mais cara, bem mais cara, do que outros países no cenário global. Inclusive, a Argentina está negociando um acordo internacional com os Estados Unidos de isenção de tarifas. Então, nessa competição, a nossa carne acaba ficando muito cara e aí você acaba tendo... Muita gente diz, bom, de fato, e o produtor vai buscar alternativas, vai buscar clientes em outros países, mas isso não é uma medida rápida, isso não é uma medida fácil de ser feita, e muitas vezes também não é uma medida tão simples, você conseguir substituir aquele que é o maior mercado consumidor do planeta, que são os Estados Unidos, Então, muitas vezes você não vai encontrar outros países com apetite para adquirir aquele mesmo volume de carne, de proteína. Então, muitas vezes a indústria vai ter que cortar a produção mesmo para conseguir se estabilizar nesse novo cenário. Isso sempre considerando, claro, que as tarifas de fato entrem em vigor. Doutor, o senhor comentou ainda há pouco sobre as iniciativas do governo brasileiro, que estuda levar o caso até a Organização Mundial do Comércio. O senhor acredita que isso, de repente, pode ser uma estratégia eficaz para tentar reverter ou, pelo menos, atenuar um pouco a taxação ou os efeitos diretos dela? Uhum. Olha, sendo bem sincero, eu acho que quanto à Organização Mundial do Comércio, a OMC, eu não vejo uma grande efetividade justamente por ser uma entidade na qual os Estados Unidos basicamente detêm o controle das decisões, Então, a influência norte-americana é muito grande na OMC. Eu acho muito difícil que você tenha ali alguma decisão contrária aos interesses dos Estados Unidos. Mas eu acho que essa iniciativa de buscar alternativas ou de buscar abrir talvez canais de negociação, ela faz muito sentido e pode sim se tornar eficaz, porque eu acredito que tem muitos fatores envolvidos nessa história, Existem questões políticas, foram citadas na carta, mas existem questões geopolíticas, existem questões econômicas, então existe a questão de moeda de uso para fins de transação comercial, os interesses americanos de manter o dólar como a principal moeda para fins de transações, então são muitos os pontos, e eu acho que um canal de comunicação ele pode sim se tornar eficaz, até porque existe um risco muito grande para os Estados Unidos, para a população norte-americana, se essas medidas entrarem em vigor. A gente tem hoje, por exemplo, o café, ou a gente estava falando até agora sobre a carne,
e a proteína animal que vai para a indústria norte-americana, o grande fornecedor é o produtor brasileiro. Então, você tem aí uma perspectiva que poderia, inclusive, afetar muito os preços dessas mercadorias para a população norte-americana, que no final do dia quem poderia ter que pagar essa conta. E quando aumenta o preço, a gente está falando de inflação, né? E inflação a gente sabe que é algo muito prejudicial para qualquer governo, né, em termos de popularidade. Então, você tem aí muitos fatores. Eu acho que um canal de comunicação pode ser eficaz. Através da OMC, não necessariamente, mas talvez seja uma medida mais simbólica até. Doutor, uma última questão aqui, aproveitando a sua passagem aqui no Jornal da Manhã e que é uma especialidade da sua atividade, estratégias tributárias que as empresas podem adotar. Talvez não resolva em definitivo as questões que possam surgir, né, pelo caminho de cada exportação, mas talvez seja uma alternativa, inclusive, para não ter tanto prejuízo. Há possibilidade de estratégia tributária, doutor? Olha, Marcelo, a criatividade ela é sempre muito grande, né? O que eu posso lhe adiantar, assim, que eu conversei com alguns representantes do agronegócio, inclusive alguns que talvez estejam nessa reunião de hoje à tarde em Brasília, é que o pessoal que tem, por exemplo, indústria na Argentina, está pensando em trabalhar com eventualmente uma triangulação até, ou a transferência, a venda dessa mercadoria para um outro país e através daquele país, esse país faz a venda aos Estados Unidos. Então, você acessa um mercado de uma nação que tenha uma tributação mais favorecida na relação com os Estados Unidos, paga mais tributo, você vai ter um impacto, porque você vai ter que nacionalizar essa mercadoria nesse outro local, mas depois você vende para os Estados Unidos e, às vezes, mesmo com essa passagem, ela acaba chegando lá por muito menos do que seria o preço com esses 50% a mais imposto contra o produto brasileiro. Então, existe uma questão muito grande aí também dessa triangulação, dessa nacionalização da mercadoria, né? Como você define o que é brasileiro de fato, né? Então já existem sim planejamentos sendo construídos nesse momento com cenários como esse. Então a verdade é aquela, a gente cria, os Estados Unidos podem criar colocar essa alíquota na planilha e imaginar que ela vai gerar o efeito A e que ela vai arrecadar X com essa tributação. Mas a vida real ela é muito mais complexa. Muitas vezes a planilha não consegue capturar todos esses possíveis movimentos. Doutor Henrique Franceschetto, advogado tributarista aqui de Santa Catarina, conversando com os ouvintes da Jovem Pan News no Jornal da Manhã. O senhor é muito gentil, muito obrigado pelos esclarecimentos e uma boa semana, doutor. Imagina, o privilégio é meu. Muito obrigado, Marcelo. Boa semana. Um abraço, bom